Palácio das Indústrias, ele foi construído, começou em 1911 e foi até 24. E ele foi construído para ser um centro de exposições, tinha uma efervescência ali, era para mostrar a produção industrial e agrícola. E ele foi bastante utilizado, era um local importante e tal. Depois com o tempo, ele foi tendo outros usos. Ele foi Assembleia Legislativa, foi Secretaria de Segurança Pública, enfim, teve vários usos até o ponto em que ele estava bastante deteriorado, há muito tempo sem uso, e entrou a ideia de transferir a prefeitura para lá. Foi na época, nos anos fim dos 80, começo dos 90, onde teve aquele projeto grande de restauração com a Lina Bobardi e a equipe, né? Eles fizeram toda uma adequação, fizeram uma restauração bem cuidadosa. No entanto, depois que a prefeitura saiu, a prefeitura ficou lá dos 92 a 2004, eu acho. E a gente pegou esse trabalho em 2007. Nessa época, o prédio estava há 3, 4 anos sem uso e estava bem deteriorado. Várias das modificações que foram feitas para adequar como prefeitura, daí não iam funcionar mais no novo prédio, né? E o que aconteceu foi que o governo Serra tinha essa ideia, esse desejo de fazer um museu da criança, que foi o primeiro nome, né? Não tinha um nome ainda, o Catavento. E aí o que precisava era formar uma pequena equipe, né? Foi chamado o Sérgio de Freitas pelo próprio governador para organizar. No fim se tornou uma OS, que foi para realizar o projeto todo, né? A concepção do museu. E eu entrei nesse pequeno grupo, ajudando a tomar as primeiras decisões de tudo como precisaria ser feito. O prédio precisa ser preparado, precisa ser restaurado, recuperado e ainda adequado para essa função nova. Com o programa, a gente tinha que adequar o estacionamento, a entrada, os jardins, ia ter algumas instalações externas também. E aí, basicamente, o que precisava existir era recepção, os locais de exposição, os sanitários em quantidade e recuperação. Daí tinha também um café e a administração. Além disso, também um auditório e uma série de instalações especiais temáticas, né? Que daí, nesse caso, entrava o trabalho de cenógrafos e especialistas acadêmicos de cada tema. Mas na equipe principal de arquitetura também entraram algumas instalações. Eu li muito o que a Lina fez, tudo que a equipe dela tinha, e procurei também ser muito cuidadosa com relação a isso. Então, chamar os artesãos, chamar as equipes super bem preparadas e tentar respeitar o que foi criado. Na época da Lina, eles já tinham resgatado uma série de locais e partes da construção para voltarem ao que era no projeto inicial. Porque ao longo dos usos foram feitas 1000 paredes, 1000 adequações, edifícios extras do lado de fora e tal. Então ela já tinha voltado bastante para bem próximo do projeto original. E mesmo assim a gente fez algumas adaptações. Além do geral, que é a restauração, a pintura, telhados, a gente buscou as telhas do formato em que eles eram originalmente, buscou as olarias antigas, então teve um trabalho cuidadoso. Além disso, a gente precisou tratar, lá na parte das galerias, no fundo, você tinha as galerias e 2 anexos. Um dos anexos foi transformado em administração, então foi adequado todo um espaço para isso. Mais tarde também o subsolo para as diretorias e as salas de escritório principais. E um dos anexos tinha um auditório. Mas a gente descobriu, foi uma coisa bacana, tinha todo um piso inclinado embaixo do tablado desse auditório. Então a ideia que eu achei que foi interessante foi a gente tirou toda essa madeira e usou para nivelar o piso da galeria, porque a galeria ela tinha uma passagem principal e um piso rebaixado na lateral. Só que isso não seria adequado para as exposições e também para a segurança dos visitantes. Então a gente retirou toda essa madeira do auditório, usou para nivelar as galerias, ficou lindo, porque a madeira, além de reaproveitamento, uma coisa mais antiga, é sempre bacana. E aí a gente recuperou toda a inclinação e fez um auditório lindo, com cadeiras novas e tal, mas usou aquele piso de novo e tal. Então teve esse trabalho bacana no auditório. No Salão Azul, que é um salão grande no 2º pavimento, onde já funcionou a Assembleia Legislativa, foi um salão importante na época da prefeitura e tudo, a gente fez todo o estudo das tintas, descascou, e aí voltou a ser o Salão Azul. A gente resgatou a pintura. A gente queria manter o prédio
com uma característica bem parecida do que ele tinha, porque ele em si já era uma aula de história, já tinha muita personalidade. Então o que a gente precisava fazer é que os ambientes atendessem às necessidades do programa, da exposição para o novo uso, né, para as salas expositivas, mas as outras funções, fazendo as adequações com o maior cuidado possível. O trabalho teve um relacionamento bem estreito com os órgãos de preservação também, né? Porque além de você precisar da aprovação deles, é uma via de duas mãos. Então a gente dava as ideias, eles às vezes nos contavam alguma coisa que a gente não tinha registro de como foi mexido depois. E aí, por conta disso, a gente conseguiu fazer um trabalho bem respeitoso com relação ao patrimônio, mas também avançando bastante nas adequações, né, para o uso que o prédio teve. A gente também acabou tendo que pensar um pouco sobre como as coisas estavam em volta, apesar de não poder intervir, mas eu tenho algumas informações que podem ajudar a inspirar o que precisa acontecer talvez por ali. Porque os acessos ficaram definidos pela Avenida Mercúrio mesmo, tanto de pedestre quanto de veículos, e uma saída para a Avenida do Estado. Mas o que a gente percebeu é que ali era um entorno muito inóspito. Além de ser deteriorado e com uma frequência, às vezes, que inspirava um certo cuidado, né? Até por ter muitos espaços vazios, a gente ficou atento a tudo que estava, a como era essa situação da circulação em volta e ficou imaginando coisas que poderiam acontecer ali que ajudariam muito. Então, por exemplo, uma coisa que eu acho que faz bastante falta ali é, você tem o norte em direção ao Mercadão. Para o lado oeste, as pessoas que talvez quisessem fazer um percurso vindo da Sé para cá, para o Catavento, elas tinham que atravessar um trecho de parque super perigoso. A gente via que tinha assaltos ali, né? A gente ficava sabendo, estava tudo muito próximo. Então essa circulação não era legal. Assim, é uma pena porque é um lugar bacana. Logo do lado já está o Mercadão, logo em frente. E aquela região toda cortada pelos viadutos, é tudo muito entrecortado, é uma malha urbana super fragmentada por ali. Para o pedestre, para o ciclista, esse local ali do Parque Dom Pedro conseguisse ficar um pouco mais integrado com o Mercadão e a região da 25, com o lado do Brás, com o centro para lá. Para trás é muito difícil, para o sul, porque ali é o início da radial, ali é uma loucura. Eu acho que seria uma coisa muito maior para fazer.